Bem, transporte ativo. O transporte ativo, ele depende de alguma fonte de energia para fazer o transporte do soluto. Por quê? O transporte passivo, sem gasto de energia, contava apenas com a energia cinética das moléculas, né? Passando de um lado para o outro, do mais concentrado para o menos concentrado. Já o transporte ativo, ele vai servir justamente para o contrário. Quando uma célula tiver que fazer o transporte do soluto do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, vai nadar contra a correnteza. Né? Quando a gente está nadando no rio e a gente está seguindo o fluxo da correnteza do rio, se a gente conseguir boiar, o rio vai nos levando passivamente, sem que a gente gaste energia. Porém, se eu quiser nadar contra a correnteza do rio, eu vou ter que gastar energia. E é mais ou menos essa lógica do transporte ativo de solutos. Ele vai contra o gradiente de concentração, ele vai de onde está menos concentrado para onde já tem muito, para onde já está mais concentrado. E isso gasta-se, para isso gasta-se uma energia aí. Essa energia ela pode ser na forma de ATP, de moléculas, né, energéticas, ou a partir de um potencial eletroquímico. O que é um potencial eletroquímico? É quando um íon passa pela membrana e gera diferenças de potencial elétrico. Né? O negativo atrai positivo, e esse fluxo de íons passando pela membrana gera também uma energia para esses transportes acontecerem. Bem, então, estou só mostrando uma molécula de ATP, né? Adenosina trifosfato, que é uma molécula de adenina, que é uma base nitrogenada de DNA, uma ribose, que é um açúcar de 5 carbonos encontrados no RNA, mais 3 fosfatos. Isso é um nucleosídeo, que a gente chama, né? Adenosina trifosfato. Aqui mostrando que as energias estão... A energia liberada na quebra da ATP são a energia presente nas ligações entre os fosfatos. Então, a cada liberação de um fosfato, libera-se energia para que os processos possam ocorrer. Isso a gente já viu também, vocês já estudaram também em bioquímica, digo eu. Transportes ativos pela membrana plasmática. Aqui é a parte que mais nos interessa, são os tipos de transporte que a gente vai rever, tá? Isso aí tudo a gente já viu também, a gente vai rever, vai relembrar. Por exemplo, o meio extracelular está rico em íons de sódio, mas os íons sódio geram uma carga positiva do lado externo da membrana. O sódio tem carga positiva, como tem muito sódio do lado de fora, o lado externo da membrana fica positivo, dificultando a saída de outros íons positivos. Bem, deixa eu fazer aqui um desenho. Uma célula. Aí, o X é positivo, tá, gente? É porque não tem mais aqui, vou usar um X. Então, tem muito sódio carga positiva, fora da célula. Então, a parte externa da célula acaba ficando mais positiva do que a parte interna. Ok?
Porém, carga positiva atrai qual tipo de carga? Positiva ou negativa? Carga positiva atrai qual tipo de Positivo carga? atrai negativo. Positiva atrai negativa. E vice-versa, né? Ou seja, as cargas opostas se atraem. E as cargas iguais se repelem. Né? Se eu tenho cargas positivas e uma carga positiva e uma outra carga positiva, eu não consigo juntá-las, elas ficam se repelindo. Por mais que eu tente, elas não se aproximam, elas têm um limite e elas vão se repelir. A mesma coisa acontece se for carga negativa com carga negativa. Elas vão se repelir. Então, imagina que a célula tenha que mandar um outro íon positivo de dentro da célula para fora. Olha só, ela tem uma barreira positiva por fora da célula, que vai impedir com que essa molécula positiva consiga passar e sair da célula. Tá? Então, não vai ser possível. Vai existir, então, um transporte ativo realizado por uma proteína específica, que aí sim vai conseguir jogar esse que quer sair para fora da célula. Aí a proteína vai conseguir fazer isso, um transporte ativo, tá? Contra o gradiente de concentração, no caso aí, contra um gradiente elétrico, tá? No caso aí eu expliquei gradiente elétrico, que era o que estava faltando falar, tá? Gradiente de concentração, a gente já entendeu bem a diferença de concentração entre os meios e tal, mas também tem esse gradiente elétrico, tá? Vai contra o gradiente elétrico também. Transporte ativo. Entenderam essa parte, gente? Se tivesse carga negativa por fora, aí não sairia carga negativa de dentro da célula. Aí os tipos de transportes ativos a gente tem, pode dividir em transporte por proteínas uniporte e transporte por proteínas simporte, ou seja, um cotransporte. Transporte por proteína uniporte, ela pega um soluto, e joga para o outro lado da membrana, tanto para fora, pode ser para fora ou para dentro, dependendo do tipo do transporte. O cotransporte por proteína simporte, ele vai jogar, vai pegar dois solutos e mandar para o mesmo lado da membrana juntos. Simporte é uma proteína só que faz o transporte de duas moléculas ao mesmo tempo, no mesmo sentido. E tem o cotransporte por proteínas antiporte. Vai pegar também duas moléculas de soluto, só que ao mesmo tempo que ela joga um para um lado da membrana, joga o outro para o lado oposto. Antiporte. Tá? Mas é uma proteína só que faz o transporte de dois solutos diferentes para sentidos diferentes da membrana, tá? Para fora e para dentro. Os solutos são transportados via antiporte. No sistema simporte, a proteína transporta dois também, mas para o mesmo lado. De dentro para fora da célula, ou de fora para dentro da célula, ou de dentro para fora da célula. Ok?
Isso tudo requer energia, hein? Então, aqui está um exemplo mostrando aí o que é o sistema uniporte. A molécula vai ser transportada por uma proteína, fazendo um sentido só. Reparem que é muito parecido com aquela difusão facilitada por proteínas transportadoras. Qual é a diferença? Aqui está indo contra o gradiente de concentração, de onde tem pouco soluto para onde tem muito soluto. Tá? Então, está indo contra o gradiente de concentração. O simporte pega duas moléculas, normalmente um íon, que vai gerar energia. Lembra, o íon tem carga? Quando ele passar ali, ele vai fornecer uma energia para mudar a proteína. E a molécula que se deseja ser transportada, que pega carona, no mesmo sentido. Os dois vão para o mesmo sentido. Também contra o gradiente de concentração. E aqui eu tenho a molécula que precisa ser transportada para dentro, usando uma outra molécula, o íon, no sentido contrário, e assim essa molécula que tem que entrar, consegue entrar, e o íon consegue sair. A molécula pega carona nesse íon saindo, que fornece energia suficiente para a proteína fazer esse transporte. Tá? Então, o íon está fornecendo essa energia aí. Nesse sistema aqui, uniporte, que a molécula está sendo transportada contra o gradiente de concentração e sem a troca com íon, assumido ATP. Tá? Não tem a energia do íon passando pela proteína, mas tem a energia a partir do ATP. Transporte ativo precisa de energia. Bem, aqui um outro exemplo, né, de transporte simporte de glicose. Bem, isso aqui é o epitélio intestinal. Quando nós ingerimos o alimento, ele é rico em glicose e essa glicose é absorvida no intestino, certo? Só que as células do intestino já têm glicose dentro delas. Mas a glicose que nós absorvemos precisa entrar no intestino, precisa entrar nas células intestinais. A gente não pode excretar essa glicose assim, nas fezes, porque senão vai fazer falta para a gente. Então, essas células no epitélio intestinal têm essas proteínas de cotransporte de glicose associado ao transporte de sódio. Então, reparem que o gradiente de concentração da glicose tem bastante glicose já dentro da célula, tá? E ainda tem que entrar mais glicose que ainda está chegando no intestino. Tá? Então, a glicose tem que entrar na célula. Só que já tem muita glicose dentro. Se fosse um transporte passivo, a glicose ia sair de dentro da célula para o lúmen do intestino, para a luz do intestino. Porém, o sódio está mais concentrado fora da célula do que dentro da célula. O sódio entraria passivamente. Então, por quê? Tem mais concentração fora do que dentro. Então, o sódio entra passivamente. Como ele tem carga, ele gera energia, libera energia para a proteína mudar a sua conformação e pegar a glicose que está fora da célula também. Aí a glicose é captada pela proteína, a proteína muda a conformação e lança os dois para o outro lado. Tanto o sódio, que de boa estava indo, transporte até passivo para ele, porque é a favor do gradiente de concentração, porém a glicose pegou carona nesse transporte do sódio e conseguiu entrar na célula, mesmo já tendo muita glicose lá dentro.
ela conseguiu nadar contra a correnteza, pegando carona no sódio que entrou. Tá? A correnteza é isso aqui, ó. Olha o sentido da correnteza de glicose. De dentro da célula para fora. Mas a glicose conseguiu fazer o caminho contrário, porque pegou carona no sódio que estava entrando. Tá? Proteína é específica para isso, tá, gente? É proteína específica para esse tipo de transporte, de sódio e glicose. É um sistema de transporte sem porte. E o antiporte? O antiporte é o exemplo da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela bombeia 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro. Então, tem mais potássio dentro da célula do que fora. Tem mais sódio fora da célula do que dentro. Mas essa relação, essa proporção de mais sódio fora do que dentro precisa ser mantido. E de mais potássio para dentro do que fora também precisa ser mantido, para manter o potencial elétrico da membrana. A gente vai estudar a eletricidade da membrana numa aula futura, tá? Então, ó, bombeia-se 3 potássios de dentro para fora, 3 sódios, desculpa, Na, 3 sódios de dentro para fora e 2 potássios de fora para dentro. Ambos têm cargas positivas. Então, a gente não está tratando aqui de carga negativa entrando e saindo. Porém, se tem mais carga positiva fora do que dentro, esse lado externo é mais positivo do que o lado interno, que se transforma num lado mais negativo do que o lado externo. Simplesmente porque tem mais carga positiva de um lado do que no outro. Então, a membrana plasmática, ela tem carga negativa voltada para a parte interna e carga positiva voltada para a parte externa. Quem é usado para fazer esse transporte? É o ATP. Na bomba de sódio e potássio, gasta-se energia de um ATP para bombear 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Ambos contra o gradiente de concentração. Tá? Não tem como o sódio pegar carona com potássio nesse caso, ou vice-versa, porque os dois estão sendo transportados contra o gradiente de concentração. O potássio está indo para onde tem muito potássio e o sódio está indo para onde já tem muito sódio. Ok? Esse é o sistema antiporta. Um entra e o outro sai. Sentidos opostos. Alguma pergunta, gente? Já estamos acabando. Transporte em quantidade. Aí, transporte em quantidade, ou transporte promovidos aí por vesículas, a gente pode falar da fagocitose e pinocitose. São processos, e também a ectocitose, claro, né? Quando as substâncias entram em grande quantidade nas células, ocorre um processo. Isso também é transporte ativo, tá, gente? Isso também gasta energia, tá dentro de transporte ativo. A endocitose é a célula englobar substâncias. Pode ser micro-organismos, pode ser substâncias sólidas, que é a fagocitose. Ou pode ser englobar substâncias líquidas, que é a pinocitose. Então, a célula engloba partículas sólidas, grandes, ou líquidos, tá? Para dentro dela, digere essa partícula. Aqui no caso está fazendo fagocitose de uma bactéria. Tá? A bactéria é reconhecida pela célula fagocítica, um macrófago, uma célula dendrítica, sei lá, um neutrófilo. A célula fagocítica reconhece a bactéria, engloba a bactéria e digere aquela bactéria. Isso é uma fagocitose, é um transporte em grande quantidade. Né? Não está tratando de uma partícula só, de um átomo, de uma moléculazinha, não. Está falando de um organismo grande, tá? Mais complexo. E a pinocitose é quando ocorre aí
invaginação na membrana plasmática, e as vesículas vão trazendo substâncias ou vão englobando substâncias líquidas, né, para dentro da célula. Tem um desenhozinho aqui, ó. Então, aqui, ó, tem a célula. Isso aqui, ó, é uma célula de um vaso sanguíneo, a célula epitelial, tá? Então, aí, ó, de um endotélio. Beleza? Aqui está o vaso sanguíneo, com o sangue, os nutrientes circulando, e aqui o líquido intersticial, né, que é o líquido que vai estar associado às células de outros tecidos. Então, o que acontece? Ó, a endocitose vai pegar partículas diluídas no líquido, nutrientes, glicose, sais minerais, tá? Hormônios. Vai pegar, vai formar uma invaginação, depois a membrana vai se fechar e vai formar uma pequena vesícula transportando aquela solução. Está vindo lá do sangue. Isso é endocitose. Ela trouxe para dentro uma solução, tá? Quando ela joga, essa vesícula vai para o outro lado da célula e libera aquilo que estava no sangue para o líquido intersticial. Isso é uma exocitose. Então, a gente tem a endocitose, que pode ser a fagocitose, ou a pinocitose. No caso aqui, está mostrando uma pinocitose, tá? Então, a endocitose pode ser a fagocitose, que a gente viu da bactéria, ou pinocitose, que é, no caso aí, uma solução. É a entrada na célula. E a exocitose é quando a célula joga para fora as substâncias. Então, aqui está ocorrendo uma exocitose. É isso que acontece quando a gente absorve nutrientes lá no intestino, tá? Os nutrientes dos nossos alimentos entram assim nas células do intestino e são jogadas assim no sangue. Cai no sangue, circula por todo o corpo, e quando chega num outro tecido, acontece exatamente o que a figura está mostrando. Sai do sangue e vai para os outros tecidos. Tá? É assim que ocorre a passagem dos nutrientes entre os tecidos. Professor, o senhor pode repetir o que é exocitose mesmo? Exocitose? Isso. Exocitose é quando a célula joga para fora alguma coisa que está no seu interior. Vai para a parte externa, tá? Endocitose é quando ela absorve, quando ela incorpora aquela solução ou a bactéria. E a exocitose é quando ela libera algum excremento, ou quando ela, no caso aqui, está fazendo a transferência, né? Do sangue para o tecido. Então, do mesmo jeito que o nutriente entrou, ele está saindo. Mas se ela tivesse fagocitado uma bactéria, ela digeriu a bactéria e está mandando para fora fragmentos da bactéria. Tá? Show, obrigada. Nada. Esse processo todo aqui, ó, todo esse processo junto, de entrar e sair da célula, nós chamamos de... Nós chamamos de transcitose. Transcitose, tá? Esse processo todo de sair de um meio, passar por dentro da célula e sair no outro meio, nós chamamos de transcitose. Lembrando, sempre que ocorrer troca de nutrientes entre os tecidos, é isso aí que está acontecendo. Seja absorvendo nutriente no intestino, passando para o sangue, saindo do sangue para chegar no coração, para chegar no cérebro, tá?
É isso aí que acontece. É muito importante para controlar a passagem de substâncias. Imagina se tivesse uma bactéria passando no sangue aqui. Ela poderia pegar a bactéria e jogar lá para outro tecido. Tá? Então, esse controle é muito importante para evitar que substâncias tóxicas ou até patógenas, né, causadores de doenças, aconteçam. Tá? Aqui é a última coisinha. Transporte através das membranas. Então, a gente tem transporte ativo ou transporte passivo. O transporte passivo, dentro do transporte passivo, né, a gente tem a difusão simples, que é simplesmente aquela passagem, né, dos nutrientes, né, das moléculas pela membrana lipídica. E nós temos também a difusão facilitada, que é aquela que tem proteínas, né, que vão fazer essa difusão ficar mais amplificada, que pode ser por canal iônico ou por proteínas de canal, desculpa, ou proteínas de transporte. Aí tem o canal iônico, que gera um gradiente eletroquímico, que vai para transportar sódio, potássio, sódio, cálcio, tá? E tem a aquaporina também, que também é uma proteína de canal que transporta água. As moléculas de água passam por aquaporinas de forma bem eficiente. E o transporte ativo? Aí nós temos o transporte ativo primário ou direto, que consome energia do ATP, e temos o transporte ativo indireto ou secundário, que é gerado por gradiente de concentração, criado também por ATP, que é mais associado aí àquele transporte dos íons, tá? O secundário, o indireto. O transporte vesicular, que é o que nós vimos agora no finalzinho, que é o transporte em quantidade, a exocitose, a endocitose e a fagocitose. Lembrando que fagocitose, na verdade, é um tipo de endocitose. O que a gente poderia complementar nessa figurinha aí é colocar a transcitose, ok? Finalizando, bem, o que nós vimos na aula de hoje? Vou deixar para vocês fazerem isso como um exercício, tá? Para vocês mostrarem aí o que a gente pôde ver na aula de hoje. Semana que vem eu começo pelo finalizando. Vou deixar também um exercíciozinho sobre aquelas continhas, concentração inicial vezes volume inicial, igual concentração final vezes volume final, para a gente corrigir na próxima aula. Ok, professor. Tá joia? Encerramos a aula, viu? Falei pra caramba, gente. Jesus, como é que vocês viram? Professor, uma dúvida. Ó, Sobre o exercício que o senhor botou da outra matéria, que a gente tem online, é para enviar em algum lugar ou é para semana que vem a gente corrigir juntos? oi? O Fala. senhor está me ouvindo? Tô. Agora Sobre a matéria, o exercício da matéria, da outra matéria que o senhor passou, é para a gente enviar para algum lugar ou é para fazer, não. vai ser corrigido Faz, na deixa aula? no caderno, deixa anotadinho aí pra gente corrigir na próxima aula, Ah, sim, tá show, então. tá? Não precisa me entregar, não.
Aí, então, semana que vem a gente vai voltar com finalizando dessa aula de hoje. Que é bom que aí vocês vão ter um tempinho para fazer uma leitura da aula de novo, com calma, relembrar alguns conceitos que vocês tenham dúvida. Aí a gente volta pelo finalizando e corrigindo o exercício. Combinado? André, Oi? bom dia. Eu cheguei depois, eu não sei se você falou alguma coisa relacionada à chamada, como é que vai ser? Então, as chamadas, eu peço para o pessoal digitar oi no chat durante a aula. É no início da aula e depois do intervalo. Tá bom. É só digitar o nome no chat, então, né? Só digitar oi. Ah, tá bom. Obrigada. É até bom você falar, porque eu também entrei tarde também. Entrei um pouquinho mais tarde também, já tinha começado a aula. Coloca oi lá, para pelo menos pegar a segunda parte da aula, tá? A presença na segunda parte. Ô, André, Oi? eu não tô conseguindo digitar no chat, como que faz? E eu tô desde cedo assistindo a aula. Mas é todas as aulas ou só na minha? Então, a outra eu não consegui entrar porque eu estava sem luz, sem internet aqui, né? Lembra que eu Isso. te mostrei as fotos? Foi, aham. Então, aí hoje, desde cedo, eu não tô conseguindo digitar no chat. Será que é alguma configuração? Aproveitem que a nossa aula acabou, eu vou até parar a gravação. Tenta sair e entrar de novo e ver se volta